Existem alguns pontos que qualquer investidor precisa prestar atenção antes de começar a fazer um investimento ou de tomar uma decisão em relação aos investimentos que já tem. E é por isso que no Economista de hoje eu separei os 5 principais cuidados que todo investidor precisa tomar antes de começar a investir. Agora, antes de começar o vídeo, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que já se inscreveu aqui no canal do Mais Retorno e também que nos ajuda compartilhando e curtindo os nossos vídeos. Vocês são muito importantes para ajudar o nosso trabalho a ser reconhecido e a chegar muito mais longe, ajudando também outros investidores. E claro, se você ainda não se inscreveu, não perde tempo, porque a gente vai ter muito conteúdo sobre investimentos, a gente já tem um monte de novidades planejadas para esse ano, e é por isso que se inscrevendo você vai receber todas essas novidades e saber investir cada vez melhor o seu dinheiro. Bora, 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 bora. O primeiro ponto desses é o mais básico de todos. Você não pode fazer nenhum investimento antes de conhecer o seu perfil de investidor. Isso é muito importante para qualquer lado que seja. Você pode ser mais conservador, pode ser mais agressivo. Não existe o certo ou errado aqui. Existe o seu perfil. E por que isso é importante? Porque muitas vezes o investidor vai investir em alguma coisa que ele acha que ele quer, porque ele acredita que ele quer mais dinheiro, ou enfim, qualquer noção que ele tenha antecipadamente sem conhecer o perfil dele, vai colocar o dinheiro dele ali e por algum motivo vai se frustrar. Então com a gente, a nossa experiência que a gente tem aqui no Mais Retorno, a gente já viu de tudo. A gente já viu o investidor mais agressivo que simplesmente queria deixar no mais seguro porque ele tinha medo de perder aquele dinheiro, né? Tirou do banco que era seguro para colocar numa corretora, então eu não vou arriscar demais. Colocava lá no investimento conservador, aquele negócio não andava muito e a pessoa desistia e resolvia então gastar o dinheiro que era melhor do que deixar rendendo pouco. E principalmente o contrário. Já tive alguns, até pessoas próximas de mim, amigos meus, que falaram, não, eu quero investir muito, né? E agora cenários como está acontecendo hoje em dia aqui no Brasil, né? Que a bolsa está subindo muito, então começa a surgir muito dessas pessoas que eu quero ganhar bastante dinheiro, eu estou vendo que a bolsa está subindo e eu vou colocar meu dinheiro na bolsa porque eu sei que é o que vai valorizar mais. E no final, é renda variável. Pode valorizar mais? Pode, mas pode eventualmente, especialmente no curto prazo, ter movimentos bruscos, o seu dinheiro desvalorizar e é exatamente nesse momento, no momento errado, quando o dinheiro desvaloriza, que essas pessoas resgatam o dinheiro com prejuízo e nunca mais investem na bolsa de valores. Então é por isso que a primeira coisa é conhecer o seu perfil de investimentos. Antes de fazer isso, nem comece a investir. O segundo ponto que todo investidor tem que ter atenção tem a ver com a liquidez. Se você ainda não conhece esse termo, a liquidez tem a ver com aquela facilidade com que você vai ter acesso ao seu dinheiro se você precisar resgatar ele de um investimento. Então, se um investimento é muito líquido, quer dizer que você resgata ele com facilidade. Se ele é pouco líquido, se ele não tem liquidez, é ilíquido, quer dizer que você vai ter dificuldades, você pode levar muito tempo para conseguir acessar o seu dinheiro de volta, ou pelo menos ter um custo muito elevado para isso. O ponto da liquidez é óbvio, né? Se você está fazendo o começo dos seus investimentos, especialmente, e está fazendo a sua reserva de emergência, você não pode deixar um dinheiro sem liquidez. Você não pode aplicar o seu dinheiro, por exemplo, num fundo que vai ter um resgate em D mais 30, D mais 90, D mais 360, ou seja, quando um fundo que é D mais 30, quer dizer que você aplica hoje e quando você resgata esse dinheiro, vai levar 30 dias para ele cair na sua conta. Então, quando você estiver fazendo a reserva de emergência, tem uma coisa que tem que ser D mais 0, resgate imediato. Você solicita hoje e hoje seu dinheiro está disponível. E mesmo para sua carteira como um todo, você não pode ter só a reserva de emergência e aí você sai investindo sem nem olhar para a liquidez das suas aplicações. Você tem que olhar com um planejamento mais claro, né? Pô, eu tenho uma reserva de emergência, mas eu também quero ter um dinheiro que eu vou usar daqui a um ano. Então eu não vou aplicar num CDB com carência de 3 anos. Eu vou aplicar essa parte do dinheiro em alguma coisa que tem uma liquidez mais rápida. Ou de repente um dinheiro que não é emergência, nem é para daqui a um ano, mas é um dinheiro que eu estou esperando uma oportunidade. Tem que tomar cuidado com a liquidez. Então, com certeza, esse é um ponto que qualquer investidor tem que olhar e ficar atento antes de fazer uma carteira de investimentos. O terceiro item que qualquer investidor tem que levar em consideração é a diversificação. Você nunca vai aplicar todo o seu dinheiro em um único ativo. E não importa se você é conservador, se você é agressivo, moderado, todos os investidores precisam diversificar os investimentos, montar uma carteira de investimentos e não aplicar o seu dinheiro em um único CDB de banco, em um único título público, em um único fundo. Nunca você deve fazer isso. Porque se você é mais conservador, claro, você quer mais segurança, é exatamente nesses casos que você precisa realmente diversificar o seu capital, e aí se dá problema com um título que seja, você não vai arriscar todo o seu dinheiro.
você vai estar, então, de uma forma diversificada, muito mais protegido. E também para aquele investidor mais agressivo, se ele for apostar todo o dinheiro dele numa alternativa só e aquela alternativa der errado, ele vai perder tudo. Então o risco é muito alto, geralmente não faz sentido e essas pessoas não conseguem fazer um investimento rentável a longo prazo. O importante é fazer uma carteira de investimentos. Esse investidor agressivo vai ter lá que seja 50%, 60% em ações, mas ainda assim vão ser várias ações. E depois a outra parte ele vai ter um dinheiro com mais liquidez, para ele aproveitar oportunidades, para ele ter uma reserva de emergência. Então o ideal, independente de que tipo de investidor você seja, é diversificar a carteira. E se você está começando, tudo bem, você pode ir aplicando aos poucos num primeiro investimento, e à medida que for acumulando um patrimônio maior, você começa a ir dividindo esse bolo. Então, um ponto importantíssimo e que todo investidor deve tomar cuidado antes de começar a montar uma carteira é a diversificação. O quarto ponto que todo investidor tem que se atentar antes de tomar uma decisão de investimentos é conhecer de fato a fundo aquilo que você vai investir. Então não siga muito só a recomendação de alguém, né? Por mais que seja de confiança, é importante que você conheça aquilo que você está fazendo. Porque se algo der errado, pelo menos a responsabilidade é sua. Você vai poder se responsabilizar, né? Pô, eu que escolhi fazer isso, deu errado, mesmo sabendo os riscos que aquilo tinha. Isso é muito importante, mesmo que você vai investir em renda fixa, você vai ter lá diversas alternativas, lá CDB, LC, LCA, Tesouro Direto. Você vai investir em renda variável, você vai ter diversos fundos, você vai ter ações, vai ter derivativos, opções. Então cada um desses investimentos que você for fazer, é importante que você conheça quais são as vantagens, quais são as desvantagens, as pegadinhas que eventualmente vão ter, os custos, né? E aí sabendo, conhecendo quais são os pontos desses investimentos, aí sim você vai conseguir montar uma carteira inteligente, né, estratégica, pensada, esse investimento está aqui não está à toa, ele está aqui para dar mais retorno ali para minha carteira. Esse aqui já está mais para uma diversificação, para dar mais segurança. Então você precisa conhecer muito bem aquilo que você vai investir para evitar de tomar sustos. Até o que acontece com muita gente que vai seguindo simplesmente ganância e aplica lá, sei lá, numa nova criptomoeda ou aplica de repente num novo investimento que ninguém conhece direito e acaba sendo surpreendido e tomando prejuízos. É por isso que é sempre importante conhecer aquilo que você vai investir. E hoje em dia, pessoal, não tem mais desculpa para não conhecer também, né? Além de todo o conteúdo que tem na internet, aqui no Mais Retorno você vai encontrar vídeos ultra detalhados e cuidadosos, de forma simples, para passar esse conteúdo para você, além do nosso próprio site, que tem textos, tem e-book, tem o nosso chat para você tirar dúvidas. Se você precisa de informação, não tem desculpa para não conseguir. Então sempre se informe, independente de que tipo de investidor que você seja, agressivo, moderado, conservador, iniciante ou mais avançado, conheça muito bem aquele investimento que você está querendo fazer agora. E o quinto e último ponto que eu quero destacar aqui é o pensamento de longo prazo. Eu quero destacar esse ponto porque no Brasil a gente teve por muito tempo, até recentemente, uma das maiores taxas de juros reais do mundo. Então era muito fácil investir. Você colocava lá num título de renda fixa, né, ultra seguro, que dava bom retorno e que dava liquidez, né? Você podia resgatar a hora que quisesse se aplicasse lá, por exemplo, num título público qualquer. Mas hoje em dia esse cenário já mudou, não deve mais voltar a ser assim, pelo menos assim a gente espera, né? E agora, daqui para frente, o investidor vai ter que assumir um pouquinho mais de risco, vai ter que diversificar, colocar em fundos, colocar um pouco em ações, vai ter que fazer uma carteira um pouco mais complexa. E esse pensamento de curto prazo pode ser muito prejudicial. Se você monta uma carteira que tem ativos de renda variável, como fundos, como ações, como eventualmente até alguns derivativos, e você estiver querendo resgatar daqui a 1, 2, 3 meses, existe uma boa chance de que seu investimento pode dar errado. Investimentos de renda variável têm que ser muito bem pensados, têm que ser feitos de forma estratégica e pensados a longo prazo. Até porque, pessoal, ninguém vai ficar rico no mercado financeiro do dia para a noite. Se você está querendo começar a investir com esse pensamento, eu lamento te informar, mas a chance de dar errado é muito grande. O que você tem que fazer é um investimento consistente, focando no longo prazo, todo mês aportando um pouquinho mais, comprando boas ações, comprando bons fundos de investimentos, aplicando ali de forma diversificada, inteligente em renda fixa e focando, 5, 10 ou até mais anos. Se for pensando em aposentadoria, melhor ainda. Aí sim, a chance de você fazer boas escolhas, né? Deixar aqueles investimentos evoluírem, terem o efeito do juros sobre juros, e aí sim você conseguir fazer um montante lá na frente, na hora de descansar, de você se aposentar, relevante para você poder viver da renda do seu patrimônio, é muito maior. Então corta aí, esquece esse pensamento de curto prazo, porque ele vai te prejudicar. Investidor sábio, investidor que realmente tem sucesso no mercado financeiro, tem geralmente o pensamento de longo prazo.
Como você viu, todos esses itens são bem básicos, mas também são aplicáveis a todos os investidores, do mais conservador ao mais agressivo, do iniciante até o mais avançado. E é por isso que você também precisa levar em consideração todos esses pontos antes de tomar uma decisão em relação ao seu dinheiro, em como você vai aplicar e como você vai montar uma carteira de investimentos focada no resultado de longo prazo. Agora conta pra gente, faltou algum ponto aqui que você sempre leva em consideração? Ou tem alguma história que você queira contar? Conta pra gente aqui nos comentários. Ah, e se você também quer ficar por dentro de mais conteúdos aqui do Mais Retorno, segue a gente lá na nossa página do Instagram, porque a gente não produz só vídeos, tá? A gente também tem muito conteúdo em texto e tem algumas publicações exclusivas lá da nossa página. Então já não perde tempo, se inscreve na página que eu tô te aguardando lá. Um grande abraço e bons investimentos!